Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar de um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Segredo Obscuro. Se você assistiu algum lançamento de terror recentemente, provavelmente você viu o trailer desse filme. E eu vou ser bem sincera com vocês, já pelo trailer eu fiquei bem receosa, principalmente por achar ele um tanto quanto muito parecido com o filme A Substância de 2024, parecendo trazer uma história bem similar. E honestamente, esse foi o caso. O filme tem um visual bem interessante, trazendo uma estética meio retrofuturista, se inspirando bastante nos thrillers da década de 70 e 80. Porém, o filme acaba decepcionando, trazendo uma história sem grandes revelações, sem grandes cenas de suspense e trazendo uma crítica já batida, inclusive já feita por A Substância. Tem direção de Max Minghella e roteiro de Jack Stanley, acompanhando Samantha Lake, uma atriz que tem dificuldade em conseguir papéis. Sua agência então recomenda ela a seguir o tratamento da empresa de bem-estar Shell. Porém, ao entrar nesse mundo glamuroso, ela percebe que algumas coisas não são o que parecem. O filme então traz uma história para falar sobre os padrões de beleza e a busca inalcançável para chegar nesses padrões de forma natural. Falando principalmente sobre uma aversão ao envelhecimento, trazendo no seu cenário essa empresa que criou uma tecnologia que vai parar o envelhecimento. E com essa sinopse, é praticamente impossível assistir o filme e não lembrar ou compará-lo com A Substância. Porém, aqui, ao invés de ter a motivação que nem a personagem da Demi Moore em A Substância, a personagem é praticamente empurrada para esses procedimentos, sem acreditar fortemente ali na eficácia deles. Na eficácia e também na necessidade dela em seguir com esses procedimentos, o que honestamente também prejudica a força da narrativa. Porém, uma coisa que eu acho interessante dentro dessa história é que mesmo depois de passar por todo o tratamento, a personagem da Elisabeth Moss, a Samantha, continua visualmente igual, tendo muito mais uma melhora na sua confiança e na forma como ela se porta, como ela se sente em relação aos outros, do que na sua aparência mesmo. A narrativa, porém, não entra muito dentro desse caso. A própria relação da protagonista com a sua aparência e com o seu corpo também não é nem um pouco explorada, o que nos tira um pouco do ponto de vista dela, sendo a Samantha essa pessoa que não tem uma grande personalidade ou grandes características que a definem, o que é algo que prejudica sim o filme e a forma como a gente se identifica ali com aquela personagem. Inclusive, parece que eles na verdade se reaproveitam dessa personagem que a Elisabeth Moss já vem fazendo em vários outros filmes, como na série The Handmaiden ou também no filme O Homem Invisível, e meio que botam ela pra fazer novamente esse mesmo estilo de papel, mas não dão pra ela contexto pra essa personagem ou qualquer tipo de profundidade, por vezes parecendo uma história que apenas repete o que já foi dito antes, principalmente dentro dessa crítica sobre padrão de beleza e envelhecimento, sem saber muito bem o que mais dizer sobre esse assunto. Por conta disso, a jornada passada pela Samantha dentro da história não anima, até por conta dos momentos de tensão serem bem fracos. A protagonista mesmo não tem muitas motivações, sendo meio que empurrada pelos seus agentes a fazer esses procedimentos, mas ela mesma não acredita e também não se mostra, pelo menos no início da narrativa, que ela realmente queria aquilo ou que se sentia que era necessário. E assim como o trailer já deu algumas dicas dentro do filme, a gente tem algumas trocas entre a Samantha e a Zoe, a dona da Shell. Porém, eu sinto que essas trocas são extremamente sem graças, parecendo até muitas vezes protocolares, assim, em nenhum momento realmente conseguindo passar pra gente qualquer tipo de veracidade de uma amizade verdadeira ali entre as duas. E eu até acho que seria muito interessante, porque o filme quase faz isso, mas ele acaba não fazendo, ir para um lado talvez de um tom sexual, assim, entre as duas, né, de talvez trazer um relacionamento, assim, para falar sobre essa questão de poder, de beleza, né, e tudo relacionado a isso, mas ele simplesmente não entra nesse assunto também. E o mistério mesmo enfrentado pela Samantha também não anima e não engaja a gente, parecendo que ele vai de 0 a 100 praticamente nos seus 30 minutos finais. Dentro da história, a Samantha acaba reencontrando com uma menina que ela conhecia, a Chloe, que também passa por esses mesmos procedimentos que ela faz, só que em determinado momento a Chloe desaparece. Só que isso não afeta tanto a Samantha quanto deveria ter afetado, né, essa menina desaparecer. Isso só começa a preocupar ela quando ela começa a reparar algumas manchas estranhas no seu corpo. Mas eu não sei, o filme em vários momentos parece que ele faz parecer as situações muito maiores,
para as personagens sentirem, para elas se motivarem, mas não consegue transparecer isso dentro da narrativa. A gente, como espectador, não sente isso. E talvez os melhores momentos de sua história sejam justamente quando o filme se inspira nos thrillers dos anos 70 e 80, fazendo os personagens nessa conspiração que envolve as atrizes de Hollywood que desaparecem repentinamente. Algumas das cenas me fizeram pensar bastante nos filmes do Brian De Palma, como Vestida para Matar ou Dublê de Corpo, principalmente por conta das cores, da iluminação e também do próprio cenário, lembrando bastante os cenários e as casas escolhidas nos filmes do Brian De Palma. E assim como em A Substância, esse filme aqui também promete ser um body horror, mas eu admito que eu saí bem decepcionada do seu lado aterrorizante. Eu sinto que em A Substância, pra bem ou pra mal, eles usam muito desse aspecto. Eu sei que foi algo que muita gente não gostou, mas eu acho que eles foram muito corajosos, assim, em tudo que eles fizeram relacionados ao body horror, né, usando isso não só pra trazer essas distorções corporais, né, pra dar o tom do filme de terror, mas também pra usar isso pra passar as angústias que as personagens sentem em relação ao corpo, à imagem delas, o que de certa forma também é algo que acabava nos passando uma sensação de identificação. A gente conseguia entender esse sentimento que elas sentiam em relação ao corpo delas por meio dessas imagens, por mais nojentas que às vezes elas pudessem ser. Mas aqui eu sinto que o filme joga no seguro, se aproveitando muito pouco disso, fora algumas cenas pontuais que são mais sangrentas, mas que ainda assim não mostram realmente esse lado do gore, e nem sei se era algo que exatamente eu queria, mas eu acho que por ser algo que foi prometido ali pelo filme, eu senti que ficou faltando assim dentro da história. O body horror mesmo fica com algumas manchas só no corpo da personagem, e é meio que é isso, ele não tem coragem de ir além. E eu até diria que a Kate Hudson está ótima em seu papel, trazendo essa antagonista super divertida, meio vilanesca, assim, quase sendo meio caricata, mas eu acho que ela é tão mal aproveitada dentro desse filme e aparece tão pouco dentro da história que eu não sei se vale esse elogio. Além disso, o seu papel dentro da história é claro desde o seu início, sendo deixado explícito desde o trailer do filme, não dando espaço nenhum para nenhum tipo de mistério ou suspense em relação às suas intenções. A sua personagem, inclusive, por vezes, me pareceu um tanto quanto incompleta em relação às suas motivações, de por que ela estava fazendo tanta amizade com a Samantha, né, sendo que tinha vários outros pacientes, assim, até mesmo o seu lado como empresária, né, em relação à empresa, assim, eu acho que foi muito pouco mostrado, muito pouco explorado. E claro, o filme traz essas questões que a gente já viu várias e várias vezes, de críticas sobre os padrões de beleza que são inalcançáveis, né, como muitas vezes as pessoas são descartadas apenas pela aparência, sobre como o envelhecimento é visto como algo terrível, né, a pior coisa que poderia acontecer, e relacionando todas essas questões com a indústria de Hollywood, né, com essas atrizes que estão em busca de papéis e que estão ali dispostas a fazer de tudo. Mas eu acho que em A Substância eles botam tanta garra, tanta vontade na personagem da Demi Moore que a gente compra muito essa motivação dela. Até mesmo quando, enfim, ela acaba virando a Sue, né, com a Margaret Qualley, eu acho que a gente compra muito essa vontade, de essa fama, né, de ter de ser famosa, de ser relevante, assim. O filme é muito vivo, né? E aqui eu sinto que a personagem da Elisabeth Moss, a Samantha Lake, não tem essa mesma vontade, não tem essa mesma força, assim. A personagem mesmo, dentro do filme, parece que ela é só empurrada de um lado pro outro, meio que ela não tem essa grande força, essa grande motivação. Apenas as coisas vão acontecendo e ela vai aceitando, porque é isso. Muito por trazer isso que a gente já viu algumas vezes, tanto na sua estética, quanto na sua crítica, quanto de trazer essa questão de terror para falar sobre todas essas questões, o filme se torna muitas vezes muito cansativo, assim, e é até curioso, porque ele é um filme com apenas 1h40 de duração, e ainda assim eu me senti cansada enquanto eu tava assistindo ao filme. Eu sinto também que esse é um filme que ele não soube muito bem aonde que ele queria ir, se ele queria ser um thriller, se ele queria ser um drama para falar sobre essa questão de padrão de beleza e como a personagem se sente, se ele queria ir pro lado da sátira, que é o que acontece mais pro final da história, assim. A gente sente essas quebras dentro da história, né? A própria personagem da Elisabeth Moss não combina muito bem com a personalidade da personagem da Kate Hudson aqui, né? A personagem da Kate Hudson combina muito mais com essa ideia de sátira. Vi muita gente falando sobre A Morte lhe Cai Bem, né? Comparando com essa personagem, que não combina nem um pouco com o que a Elisabeth Moss traz aqui dentro da história. Enfim, pra mim, Segredo Obscuro é um filme que não anima, assim, acho que ele não sabe muito bem pra onde que ele quer ir. Eu vi até uma crítica falando que é um filme que parece
muito menor do que suas atrizes, assim, e realmente é essa sensação que fica com você no final, assim. É um filme que não sabe muito bem pra onde que ele quer ir, então ele também é mais controlado nas suas escolhas, né, não conseguindo ser ousado e nem criativo, né, o tanto que uma sátira poderia ser, por exemplo, e também não aproveita muito bem essas personagens, né, e claro, traz uma crítica que a gente já viu várias e várias vezes, inclusive recentemente, né, com o filme A Substância. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 3 e ele vai estar disponível nos cinemas a partir desta quinta-feira. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de O Segredo Obscuro. Também deixar aqui nos comentários o que você acha de A Substância e também qual que é o seu filme que vai falar sobre padrões de beleza favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.